Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado e senhores telespectadores da TV Senado. Há exatamente 7 anos, neste mês de novembro, a nação Mato Grosso do Sul, esta alta casa do Congresso Nacional, perdiam um dos seus mais ilustres filhos. Falecia o senador Rames Tebet, vitimado por doença pertinaz. Penso, senhor presidente, que neste círculo senatorial, quem mais de perto conviveu com o senador Rames Tebet fui eu. Convivência iniciada lá pela metade da década de 50 do século passado e se espraiou pela universidade em embates acadêmicos, entreveros estudantis, nas ruas e praças da cidade maravilhosa, contra o que entendíamos ser desmandos dos governos. Algumas vezes revidados com cacetete no lombo, em assembleias estrepitosas da União Nacional de Estudantes e na Associação Mato Grossense dos Estudantes, naquela exaltação tão natural dos estudantes, a mocidade, onde se forjam com a resistência de bronze, ideais que permitiram a valia dos postulados democráticos e fortaleciam aqueles princípios sagrados que trazemos dos nossos lares. Fortalecidos pela consciência universitária, voltados para a nossa terra, voltamos para a nossa terra, Rames para Três Lagoas e eu para Campo Grande. Lá militamos na política sob a mesma bandeira, a União Democrática Nacional, a UDN, amálgama que trazíamos das lutas estudantis da eterna vigilância. Nesta sigla, tínhamos as lideranças de eminentes homens públicos de expressão entre seus pares, que têm passagem marcante no Congresso Nacional, e registro com saudade também e registro na história da democracia do nosso país, tais como Vespasiano Martins, Fernando Corrêa da Costa, José Fragelli, José Garcia Neto e Saldanha Derze. Rames despontou-se como promotor de justiça. Verbo fácil, graças à sua fulgurante inteligência e cultura jurídica, logo tornou-se prefeito de Três Lagoas, sua cidade natal. Um passo firme levou-o a deputado estadual constituinte em 1979, galgando o destaque como seu relator geral. Outro passo levou-o a secretário estadual de Justiça. Nova eleição destinou-o à vice-governadoria e, por substituição legal, tornou-se governador até o final do mandato, isto em 1987. Rames tornou-se conhecido em Brasília. Para cá veio como superintendente da SUDECO, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Na eleição seguinte, tornou-se senador. Os registros desta casa comprovam a eficiência da sua conduta parlamentar. Com razão, foi convocado para ser ministro de Estado da Integração Nacional. Nessa trajetória, marcada por exemplos edificantes de sua personalidade, Rames, no momento de grande tensão política nesta casa, foi chamado como elo de conciliação para presidi-la. Foi, sem dúvida, o seu momento áureo na vida pública. Talvez perguntem por que o senador Rames Tebet conquistou o respeito e admiração ímpares de seus concidadãos e os píncaros da vida pública? Respondo: Rames foi um cidadão de reputação ilibada, coerência política, firmezas partidárias, raras nesses tempos, diga-se, jamais afastando de seus ideais. Na conciliação, a arte de sua conduta política foi sempre firme, mas com respeito à ternura. Senhoras e senhores senadores, convivi com Rames Tebet por mais de 50 anos. Logo, alguns poderiam achar que sou suspeito para avaliar a sua figura.
tanto pública quanto pessoal. Porém, peço vênia a Vossas Excelências para citar duas opiniões de quem conviveu com Rames no Senado. O senador Pedro Simon, patrimônio vivo do Parlamento brasileiro, cuja trajetória foi sempre dignificada por posições políticas inarredáveis. Liano no trato, porém grave na escolha de seus amigos, asseverou que Tebet, entre aspas, havia sido uma das pessoas mais corretas e dignas que havia encontrado em sua vida pública. Meu valoroso, culto e combativo correligionário senador Álvaro Dias, homem que, no dizer de meus conterrâneos, não é dos que, entre aspas, enrolam toco, ex-firme de suas opiniões e julgamento de pessoas e fatos, deixou registrado em nossos anais, abro aspas, que a postura digna de Rames no Parlamento e nos importantes cargos que ocupou não vai passar. Ela permanece e fica como exemplo de correção ética a nortear, a inspirar todos aqueles que desejam honrar seus mandatos. A atividade política, tão carente de homens com o perfil ético e moral de Rames Tebet, fica com uma lacuna irreparável. Fecha aspas. Volto à palavra do senador Pedro Simon, proferida em 17 de novembro de 2006. Abre aspas. Venho a esta tribuna. Nem sei se deveria vir, mas estou vivendo uns dias muito difíceis na minha vida. Considero o senador Rames Tebet uma das pessoas mais corretas, mais puras, mais dignas que conheci na vida pública. Nós somos nós. Nós somos políticos. Cada um tem as suas qualidades e suas boas qualidades. Alguns de nós têm as suas deficiências, mas há alguns que, eu diria, se sobrepõem, estão acima, são como faróis ambulantes que estejam onde estiverem, de noite ou de dia, na sua terra ou em outro extremo. São baliza, são orientação, são estímulo. O Tebet é um desses homens. Fecha aspas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Rames e eu caminhamos juntos, partilhamos o mais das vezes por pedregulhos desses domínios terrestres da vida pública, e nesse jamais nos separamos. Eis que o amálgama que nos unia era imantado por ideais, para encarar os interesses traiçoeiros que a militância política nos leva a enfrentar. Nos separamos, muito tristemente para mim, quando fui, com um rasgo de pesar e de lágrimas, levar o meu adeus ao Rames, ainda com os derradeiros lampejos de vida, em sua casa, em seu quarto, o meu abraço de despedida eterno. Talvez nesta casa tenha sido eu quem pode guardar esse triste, mais significativo momento de saudade. Com muito prazer, concedo a parte à eminente senadora Vanessa Graziotin. E eu quero agradecer a Vossa Excelência, senador Figueiredo, e ao mesmo tempo cumprimentar pelo brilhante pronunciamento. Sei que Vossa Excelência o faz vestido de muita emoção. Muita emoção, porque o senhor não trata apenas de um representante parlamentar de seu estado, mas trata, tenho certeza, de um amigo, de um grande companheiro de muitas batalhas. Mas dizer que Rames Tebet deixou uma lembrança muito boa, não só para aqueles que o conheceram, não só para o seu estado, que ele tão bem representava, e como Vossa Excelência diz, adquiriu um respeito profundo de toda a sociedade brasileira, mas ao Brasil e a todos nós. Eu, à época em que ele presidiu essa casa, no momento de extrema dificuldade política, eu era deputada federal e acompanhei com muita atenção, nobre senador, os passos
do presidente à época do Senado Federal, e sem dúvida nenhuma ele é digno, por toda a sua trajetória, de receber não só vossa homenagem, mas de receber a homenagem desse país, a nação a que ele serviu com tanta dedicação e com tanto espírito público. Então, cumprimento, e se Vossa Excelência me permite, eu faço da homenagem que Vossa Excelência faz a ele, eu faço também a minha homenagem. Parabéns, senador, e muito obrigada pela parte. Senadora Vanessa Graziotin, eu recebo as suas palavras também com emoção, porque sei que Vossa Excelência, que acompanhou da Câmara dos Deputados a trajetória do senador Ramis Tebet aqui no Senado. Realmente, num momento extremamente difícil da história desta casa, ele foi o elo de conciliação. A sua presença no Senado permitiu que se acalmassem os ânimos, que estabelecesse a cordialidade entre os seus pares. Isso foi um fato extremamente importante que, como disse, torna-se um marco áureo na sua vida pública. A manifestação de Vossa Excelência, naturalmente, está sendo ouvida pelos familiares do Ramis Tebet, que haverão de guardar as suas palavras no âmago do coração deles. Eu, com muito prazer, recebo e registro as palavras de Vossa Excelência que dignificam o que eu estou pronunciando nesse instante. Muito obrigado. Mas concluo, senhor presidente, ao lembrar o 7º ano de falecimento do senador Ramis Tebet, amigo desde os tempos de universidade, companheiro de ideais ao longo de mais de meio século, em quem sempre reconhecia atitudes, valores de cidadão e de estadista, e que tanto dignificaram por atos e palavras esta casa. O nosso estado de Mato Grosso do Sul e o país associam-me às saudades que dele tem sua ilustre família e aos que o conheceram e admiraram a sua postura cívica. Como já afirmara o padre Nilo Lusa, a realidade do pós-morte continua mistério, embora nossa fé, sou católico, nos garanta que a vida não se limita aos anos desse mundo. Creio que o Ramis, onde bem esteja, acolhe as homenagens dos que o conheceram e admiraram sua marcante participação nesta vida terrena. É este, senhor presidente, a homenagem que, em nome dos meus co-estaduanos, e posso dizer, inclusive, de todos aqueles que nesta casa conheceram Ramis Tebet, presto a ele o meu respeito, a minha admiração e a minha saudade. Muito obrigado, senhor presidente.